Chegamos! Eu tava com saudade. Também! Desse chegamos, olha nós aqui de novo, de rosa. Ai, não, hoje eu não consegui. Hoje eu tô assim, sabe aquele ponto de referência? Sou eu com essa camisa rosa. Aquele pontinho rosa. Vira ali à esquerda, lá vai ter aquela mulher ali com aquela blusa. Mas é homenagem ao Outubro Rosa. Nós estamos felizes porque estamos aqui novamente, né, Karen? Graças a pra Deus. Vocês hoje. Gente, uma mulher incrível, que eu fico assim até arrepiada só de falar nela. Né? Daqui a pouquinho vocês vão saber quem é. Mas antes disso... Os nossos patrocinadores, né? Nossos chefes. Começando aí pela Haruka Caricanecas, né? Que é que faz todo o nosso design das nossas canecas, tudo, né? Eterniza, né? Nesses momentos aqui. Então, se você quiser presentear alguém, ó, tá chegando aí o final do ano. As Meu empresas. aniversário tá chegando, tá? Falta caricatura. Haruka! Haruka, fica a dica. E a Erika assiste todos os episódios. Ela assiste. Ela ainda faz o corte e me manda, tá? Radioclínica lá em Cruzeiro do Sul. Se você for a Cruzeiro do Sul, precisar fazer exames de radioimagem, procura a Radioclínica, que você vai ser muito bem atendido. A gente, quando vai lá, sempre faz, né, cara? Nosso check-up. Todo ano. Basiquinho no final do ano, né? Aí por cima vai por tudo quanto é canto. Doutor Danilo e Elô, né, que abraçaram aqui a nossa causa. Muito obrigada aí. Muito competente. E temos também um deputado, né, lá em Sina Madureira, que é um grande amigo, um parceiro nosso, que quando soube do nosso projeto, falou, não, quero abraçar essa causa. Nosso deputado Gilberto Lira, um grande abraço, deputado. Ainda vamos fazer o seu vir aqui, viu? É entre elas, viu? Precisa estar entre elas aqui. Exatamente. Batendo papo. Então vamos lá, né? Quem é essa mulher maravilhosa, Isnailda? Gente, é o seguinte, impossível, né? Já passaram tantas mulheres aqui, veio a doutora Kátia do Ministério Público, veio advogadas, veio a Socorro, né, que está ali na OAB como vice-presidente, veio a Selene, que é advogada também. Tem mais outra advogada, Karen? Acho que não. Não. Né? Não, mas vieram... Da parte do direito, foram só elas mesmo. Não, a Carla, doutora Carla. A delegada, isso. E a... que faz que a gente fez até com ela... Ai, meu Deus do céu. Da Constelação. A Gisele. A Gisele. Gisele, que também é advogada, veio aqui também. E aí a gente não poderia deixar de trazer uma mulher sensacional. Que, para mim, é uma inspiração, como tantas outras, mas ela... pela trajetória de vida dela, pela carreira dela como advogada, como mulher. Eu vou botar a senha pra Karen. O currículo dela, tá? E daqui a pouquinho vocês vão saber quem é. Vai lá, Karen. Ela é advogada, graduada pela Faculdade Barão do Rio Branco, da Uninorte. Participou ativamente da Comissão de Assistência e Prerrogativas da OAB Acre 2013, 2014, 2015. Ocupou o cargo de vice-presidente em 2 oportunidades, 2016 a 2018 e 2019 a 2021. É membro da Associação das Mulheres de Carreiras Jurídicas, faz parte do Conselho da Mulher Empreendedora e Cultura, pós-graduada em Defesa de Crimes de Lavagem de Capitais de Faculdade de Faciência, credenciada pelo MEC, pós-graduada em Direito Processual Civil pelo Instituto Eupídio Donizete, é membro da Comissão Nacional da Advocacia Extrajudicial da Associação Brasileira de Advocacia e foi uma das primeiras mulheres da OAB Acre a engajar o movimento Mais Mulheres na OAB em 2013. Recebeu a honraria da Câmara Brasileira de Cultura e Academia de Ciências e Artes, a Cruz do Mérito Jurídico, em 29 de junho de 2024. Esse ano, viu, gente? É, recente. Quem é essa mulher maravilhosa? É essa mulher? Maravilhosa, como tu fala, né? Maravilhosa. Vamos lá, nós estamos aqui nada mais, nada menos do que com a doutora Marina Belandi. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Entre Elas, que tem como objetivo trazer a história de mulheres incríveis, inspiradoras e que fazem história em nosso estado. E você é uma dessas mulheres, viu? Muito obrigada pelo convite. É maravilhoso também estar com vocês, poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha vivência como mulher, como advogada, contar um pouquinho como surgiu a Marina advogada, né? O meu sonho de infância. Conta aí pra gente, Marina, como é que surgiu o direito? Já vamos pegar o gancho, já. Vamos pegar esse gancho aí. Bom,
Eu desde pequena, né? Eu me criei no interior, né? Em Nova Califórnia. E fui para Nova Califórnia, eu tinha 2 anos de idade, né? Nasci no Paraná, mas sou acriana, porque não tenho nada do Paraná, de ser paranaense. Mas tenho o reconhecimento de cidadã acriana e rio-branquense também. E eu, com 2 anos de idade, né? Minha família veio do sul e ficamos em Nova Califórnia. Na época ali era um seringal, Santa Clara. E estudei, né, até a 8ª série lá. E desde pequena eu sempre me vi sendo advogada. Na minha cabeça eu sempre quis ser advogada. Meu sonho de infância era ser advogada. E eu realizei. Não tenho outra pretensão, eu nunca me vi fazendo outra coisa, tanto que eu sempre trabalhei e estudei pensando em ser advogada. E eu tenho o maior orgulho de ser advogada, de poder falar, né, pelas pessoas, porque o advogado que transmite a mensagem no processo, são nós que movimentamos o judiciário, movimentamos o extrajudicial também, que é algo muito presente, né, na advocacia. Então eu sempre quis, então essa vontade minha, esse sonho, eu realizei, mas é um sonho de infância. E a gente percebe que quando você fala, o olho brilha. Vem de dentro, né? Vem realmente de dentro essa paixão pela advocacia. E Marina, fala aí pra gente, é um ambiente meio masculinizado, não é? Sim, é um ambiente onde hoje, né, nós somos mais mulheres na advocacia. Temos muito mais mulheres militantes, né? Tem áreas, por exemplo, a área criminal. Você via poucas mulheres advogando. Hoje nós temos várias mulheres. Já avançamos bastante. Bastante, né? E então, assim, a nossa presença hoje das mulheres, eu acho que tá bem equilibrada. Lógico que nós ainda temos muito preconceitos, nosso salário ainda não é o mesmo, os grandes escritórios não são gerenciados, não são compostos por mulheres, né, na sua direção, ou nós podemos até destacar que os grandes escritórios não têm sócias, né? É verdade. São poucos, a maioria dos escritórios que têm sócias de fato, né? Então, assim, a gente ainda precisa evoluir muito, né? Até porque nós temos, além de conciliar a carreira, né, nós temos que conciliar os filhos, o marido, a nossa casa. Nós somos também, eu costumo dizer que nós somos advogadas empreendedoras, nós somos gerentes do nosso escritório, então nós temos algo muito além, né, de somente advogar. E eu vi que no teu currículo tem lá que tu faz parte da SEMEC. Né, Sim, do conselho empreendedora aqui no estado. Eu faço parte, eu sou uma das lá que está no grupo lá. Inclusive a Patrícia foi. Também, e muito importante a gente ter um conselho, né, com mulheres assim que ajudam e impulsionam outras mulheres. E né? como cresceu, né, o conselho, assim? Cresceu bastante, tem acho que umas 3 semanas atrás, mais ou menos, eu tive a oportunidade de estar com essas mulheres empreendedoras, passar um pouco do conhecimento jurídico, orientação jurídica, que é o trabalho que eu consigo colaborar mais um pouquinho com essas mulheres, o que é muito importante para nós, porque nós estamos orientando empreendedoras pequenas, mas que a gente tem que dar a visão de como elas vão crescer, e juridicamente isso é muito importante. A gente sabe que sem orientação jurídica muitas vezes você acaba com o seu negócio, e nós temos que impulsionar essas mulheres a serem empreendedoras Sim. de fato e de direito, né? Que muitas ainda estão na informalidade, mas nós temos que trazer ela para formalizar suas empresas, recolher os impostos, entender que elas também têm que fazer uma pessoa jurídica, que é importante, até para que elas possam daqui a pouco sair do pequeno negócio, estar um médio Sim. e um grande negócio. Isso vai trazer segurança, né? Sim, além da previdência, né, que muitas Sim. a gente acaba deixando de segundo plano, e isso é muito importante para a maioria dessas mulheres, elas estão à frente de uma chefia de casa, então são elas que sustentam essa família, e isso é muito importante, que a gente sabe, se elas adoecerem, se acontecer qualquer coisa e elas não tiverem com a previdência delas, a família dela vai sofrer além dela. Né, não ter esse amparo
da previdência e outras questões que envolvem uma empresa. Então, isso é muito importante a gente trabalhar essa educação também. Agora, Marina, você falou aqui, agora eu vou voltar um pouquinho na tua história. Você falou que saiu do Paraná, veio para cá para fazer direito. Não foi fácil, né? Conta um pouquinho pra gente dessa trajetória, porque a gente já tá vendo a Marina advogada, a Marina empreendedora, mas conta um pouquinho como é que foi esse início. Hoje parece até um pouco fácil, né, pra quem vê, mas não foi fácil de fato. Eu vim pra cá, pra Rio Branco, né, minha mãe foi teve uma grande visão, né, porque não é qualquer mãe hoje, eu não sei se eu teria essa coragem que ela tem, pegar uma moça, tirar do interior, trazer para uma capital que nem Rio Branco, sem muita assistência, alugar um kitnet, colocar ali para ela trabalhar o dia inteiro e estudar à noite. Marina, agora vamos voltar um pouquinho no tempo. Você falou aqui que saiu do Paraná, chegou a Nova Califórnia, depois veio para Rio Branco para estudar. E eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente como é que foi essa trajetória, as dificuldades que você enfrentou, porque hoje quem vem falando assim, né, tudo bem, a Marina bem-sucedida, advogada, mas foi uma longa história até chegar aqui. Sim, foi, de fato, é uma história longa, né, e não foi nada fácil não, né, como nada é fácil na vida, mas eu acho que nós temos esse desafio, né, e essa questão, né, de vir para Rio Branco, sair de Nova Califórnia para Rio Branco, eu digo que foi muito mais coragem de uma outra mulher, né, que é a minha mãe. Porque naquela época, imagina, ela me pegar de Nova Califórnia, trazer para Rio Branco, alugar um kitnet, colocar ali um pouco de apoio. E eu comecei a trabalhar numa casa de carne, meu primeiro emprego foi numa casa de carne. Até algumas pessoas brincam que eu fui açougueira. Mas eu conheço bem de carne, porque de fato eu trabalhava numa casa de carne e tinha que ter esse conhecimento dos cortes, tudo, né? Porque quando passava no caixa eu tinha que ter esse conhecimento e trabalhava das 6 da manhã às 18 horas. Não, assim, eu comia mesmo na casa de carne. E era bem desgastante, né? Eu até costumo dizer que era muito cansativo, né? Então, assim, trabalhava e estudava à noite. E eu mesma me sustentava, até porque minha família não tinha muito condições. Minha mãe era professora na época, agora é professora aposentada. Então, não era muito fácil essa parte financeira. Mas, graças a Deus, superei essa fase. Depois fui trabalhar na Rosas Farmas, que é uma farmácia de manipulação. Eu fui uma das primeiras funcionárias, né? Assim que eles abriram, que estavam pedindo currículo, eu fui lá imediatamente levar o meu. E fui selecionada, fiz alguns cursos e trabalhei. Eu manipulava, eu aprendi a fazer muita coisa dentro da farmácia de manipulação com a doutora Érica Rosas. Que bacana, eu nunca imaginei, Também Marina, não. que você tivesse trilhado, né, esses caminho, outros né? caminhos aí e parar no direito, Não né? E fui trabalhar, por último, na Unimed. Também trabalhei na Unimed, também, que eu me orgulho muito. Então, trabalhei lá até me formar e passar na prova da ordem. Passei na prova da ordem, que não foi nada fácil também. E esse período da faculdade foi um período muito difícil, né? Porque foi um período que eu peguei ali da Rosas Farmas e da Unimed. Então, assim, era pouco, o salário não era suficiente para pagar a faculdade e cobrir as despesas, Sim, né? Que você tem do dia a dia, com tudo. Mas eu consegui, né? E eu tive bons amigos na faculdade, né? Quando eu digo bons amigos, são bons amigos mesmo. Aqueles amigos que você ligar agora, eles vão fazer alguma coisa por mim. Na verdade, a gente cria uma rede de apoio, né, na faculdade. Eu também tive isso, Também. graças a Deus. E eu tive exatamente. Eu, às vezes, almoçava na casa de um, jantava na casa de outro, e assim foi todo esse meu período de faculdade com eles. E eu sou da primeira turma da Uninorte, né? Então, assim, eu tive colegas de faculdade bem mais velhos do que eu. Já, a maioria deles era a segunda faculdade que estavam cursando. Então, eu tive uma experiência muito boa, né? O jovem e eles bem mais maduros, né? Com filhos já. Então, assim, uma experiência. E fui acolhida por eles e isso
E essa ajuda deles também fez o meu sucesso, né? Porque eu digo que eu sou advogada também por essa ajuda de alguns desses meus colegas que foram tão valiosos e preciosos nesse momento que eu mais precisei. Agora, Marina, quando você estava cursando direito, você pretendia advogar, mas alguma vez assim chegou algum pensamento de participar ativamente do sistema da OAB, ser vice-presidente, ter um cargo como você teve lá? Não, conta pra gente como foi isso. Essa parte, né? Essa parte aí, não, nunca me passou, né? Nunca me passou, mas nós tivemos alguns episódios, por exemplo, nós, na época da faculdade, a gente tinha uma insatisfação com a gestão da época, né? E estava naquela transição onde o doutor Florindo, né, também almejava a presidência da OAB. Então, nós ficamos nessa, como estagiários, como estudantes de direito, assistimos toda essa parte, né, da transição. E foi um período até interessante, porque naquela época nós sabemos que a prova da OAB era de uma forma, e logo que o doutor Florindo assumiu, foi a CESP, né? Então, nós fizemos CESP. Então, depois que a gente foi ver, você, poxa, apoiei tanto a candidatura dele, agora eu tenho que fazer a CESP. A pior prova que tinha na época, né? É verdade. Então, mas graças a Deus, nós passamos, né? Muitos de nós passaram ainda, nós estávamos ainda cursando a faculdade e tudo. Então, assim, foi bom para nós também essa transição. E Marina, me fala, existem desafios, né, como existe qualquer profissão. E dentro da ordem, qual foi um dos seus maiores desafios? Assim, eu iniciei o meu trabalho da ordem em 2012, na comissão de prerrogativas, né? Eu militava muito, eu fui, para vocês terem uma noção, eu peguei minha carteira num dia e no outro dia eu fui contratada desse escritório, que era um escritório de fora, mas era um escritório que atuava aqui em busca e apreensão de veículos para bancos, né, que era e ações revisionais. Eu te conheci nessa época. época. Nós nos conhecemos em algumas demandas, né, você de um lado e do outro, em muitas demandas dessa natureza, ações revisionais, busca e apreensão de veículo, reintegração de posse, que era esse escritório que eu fui contratada. E foi muito interessante, só para vocês terem uma ideia. Quem me contratou foi uma amiga minha de faculdade, que a irmã dela era advogada desse escritório, que é a doutora Fabiola, que foi a minha ponte, né, para eu ir para esse trabalho. Ela me ligou um dia, Marina, você já quer advogar? Eu falei, eu tô só esperando. Eu vou querer, eu preciso. E ela falou assim, porque a minha irmã tá indo embora, porque o esposo, o noivo passou no concurso, ela iria acompanhá-lo. Mas ela precisa que você vá lá agora, se apresentar. Eu falei, agora. Me arrumei, peguei e fui, né? Levei meu currículo, minhas coisas, tudo. Fui lá me apresentar. O currículo não tinha muita coisa, né? Porque eu era nova, tinha acabado de passar na OAB, recém-formada, enfim. E aí ela, não, você pode vir amanhã, você já começa a trabalhar. Eu falei, tá bom, ótimo. Só que eu imaginava, né, que a minha colega ia ficar uns dias comigo no escritório. Mas não foi bem assim que aconteceu. E, foi assim, tipo, te vira. Exatamente. Vai lá e faz sozinha. Ótimo, né? Foi um desafio muito... Eu chorava. Nossa, tinha noites que eu chegava em casa, eu chorava. Porque eu não tive condições de estagiar. Então, assim... Eu aprendi sendo advogada, né? E por isso que eu acho que é tão importante quando a gente fala em advogados iniciantes, a gente dá esse apoio integral. E quando eu falo integral, integral mesmo. É ensinar ele desde abrir a porta do fórum, desde tudo, porque eu sei o que eu passei. Né? Eu sei o que eu passei. E assim... Adotar mesmo, né? Um advogado é um tutor, né? Ter isso, porque você facilitar também e ensinar. Eu não queria ter passado por muita coisa que eu passei. E eu acho que isso eu posso fazer com que os outros não precisem disso. E uma outra coisa, eu peguei minha carteira e aí, sim, fui atender a minha primeira audiência da minha vida.
E foi bem legal. Nós acabamos de passar nas eleições, e nas eleições tem as bocas de urna e tudo, e um monte de gente vai presa, aí vai responder um processo lá na justiça eleitoral. E eu fui acompanhar uma cliente, né? Era uma cliente, tudo, boca de urna e tal, fácil, coisa simples, mas eu nunca tinha participado de uma audiência. E fui. Fiz a audiência com a minha cliente, beleza, tudo certo, fiz uma transação, um acordo, beleza. E vamos embora. Quando o promotor e o juiz, doutora, a senhora não quer nos ajudar a fazer umas outras audiências? Aí eu falei para ele, foi a minha primeira vez fazendo audiência, estou estreando aqui com vocês. Ah, mas a senhora fez perfeitamente, que não sei o que, não sei o que, né? E por lá eu devo ter feito umas 30 audiências. Nossa! Porque já saiu expert nesse já saí bem. Perdeu o medo total de audiência. Você tinha medo que eu não tinha de fazer audiência, porque na primeira vez fui logo às 30. Então, assim, foi bem interessante. E foi bom, né? Porque ainda questionei o promotor, porque, né, ali quando estava fazendo um acordo, ele quer um valor, a gente, não, meu cliente não pode pagar isso. Eu precisava negociar aí, né? Eu negociei bastante, conversei com os assistidos, né, para saber qual era a renda deles, conhecer um pouquinho mais, que acho que esse é o trabalho do advogado, né, também. Conhecer como é que eu vou fazer uma pessoa que, por exemplo, que é gari, pagar 2 salários mínimos, tá tirando a comida dos filhos, não tem condições, né? Então, assim, eu acho que tudo isso é muito importante, né? Porque eu conversei com N pessoas ali, sabendo um pouquinho da vida deles, né, e poder transmitir e também fazer um acordo, né, para que eles também não cometam esses crimes nas próximas eleições e tudo. Então, de colaborar no sentido com a justiça também. E a tua fala, quando tu fala assim, da questão do acolhimento, tu contando a tua história na área da advocacia, eu me vi na área de administração, que foi muito assim. Eu nem tinha, na verdade, terminado minha faculdade ainda, quando veio um amigo do meu pai, que tem uma loja aqui em Rio Branco, e abriu uma filial lá em Cruzeiro, e chegou e disse assim, que estava precisando de alguém, e tinha me indicado, enfim. E aí ele disse, vem aqui na loja, não sei o quê. Eu acho que eu tinha uns 21, 22 anos, estava me formando já. E aí quando eu cheguei lá, Karen, tô precisando de uma pessoa para me ajudar e tal, administrar a loja. Eu falei, tá, quando é que começa? Ele, amanhã. Nisso, eu achava que ele ia ficar um bom tempo. Nesse amanhã ele passou 3 dias e veio embora para Rio Branco. E eu peguei uma empresa. E eu peguei uma empresa com funcionários, com tudo assim eu falei, meu Deus. E eu me vi, quando você fala que hoje para as pessoas darem a mão, né? Eu faço isso, hoje eu sou professora também, né? Além de administradora, eu amo lecionar, então eu faço muito isso com os meus alunos, essa questão do apoio, de segurar na mão, alguma dúvida, me ligue, manda uma mensagem, porque eu sei o que eu sofri também na área de administração. Então, esse acolhimento, muitas vezes, que eu queria ter tido lá atrás, eu não tive, e que se eu tivesse alguns erros, né, a gente não teria tido, vamos dizer assim. Mas é muito importante essa questão de você, independente da profissão, eu acho que o acolhimento, de segurar a mão, tem um tutorzinho ali que olhe, né? Inclusive, Marina, antes de você chegar aqui, eu estava comentando com a Karen e com o Williams. Eu falei, gente, eu admiro a Marina, porque quando a Marina teve como vice-presidente da OAB, eu juro para vocês que se alguém colocasse uma mensagem no grupo de WhatsApp, não dava 1 segundo, a Marina já respondia. Porque realmente você abdicou, já te falei isso, que eu te admiro por isso. Pela sua luta como mulher, como mãe, como esposa, como profissional, a sua dedicação no período que você esteve ali como vice-presidente da OAB, né? Então você abdicou da sua vida pessoal muitas vezes para estar ali, né, dando o melhor de si no ambiente profissional, mas que era mais pela coletividade do que por você, pela Marina profissional, né? Então assim, ela sempre estava lá disposta a tirar as dúvidas das pessoas, dos novos advogados, e era comissão, e era uma confusão que não tem noção. Imagina. Mas ela estava lá sempre na ativa, e isso eu admiro muito, né, nessa dedicação que ela teve. E a gente sabe que não foi fácil, né, Marina, chegar como vice-presidente da Ordem. Como é que foi isso? Bom, foi um desafio também, né, porque eu não fui escolhida
né? Eu fui uma escolha de alguns colegas, né? Nós tínhamos uma comissão de prerrogativas muito ativa, né? Fizemos um trabalho muito bom, né? Naquele período, né? E então eu fui indicada, né? Para o cargo. Então, na verdade, a tua trajetória no sistema começou na comissão de prerrogativas, na atuação Sim, ali. na atuação da comissão de prerrogativas. Eu nunca fui assim, do escritório X, ou não sei o que, indicação. Não, eu fui pelo trabalho. E a indicação foi de um coletivo foi de advogados, pelo trabalho que você desempenhava. Isso, pelo trabalho que nós desempenhamos, e foi dali que veio a minha trajetória. Foi de trabalho prestado. Né? Nunca foi assim, não. Sim. Eu fui de trabalho prestado. E ali eu me dediquei, né, há 3 anos, mais 3 anos, para a advocacia. E de corpo e alma, de fato. Eu sempre, quando eu vou fazer qualquer coisa, eu não gosto de fazer nada pela metade. Eu gosto de entregar resultados. E eu sou uma pessoa que eu tento resolver tudo. Eu acho que assim, quando a gente trabalha com resultados, a gente tem as opções de não deu certo por um caminho, você vai por outro, mas você não desiste, você persiste, porque o seu objetivo é aquele. E uma coisa que eu percebo muito aqui na tua fala, desde quando você chegou, que eu não conhecia essa tua trajetória, é que a tua trajetória profissional está alinhada com o teu propósito de vida. Sim. E isso é muito bacana, né? Então, Deus direciona isso pra gente. Às vezes a gente nem imagina, quando eu te falei lá. Você já imaginou algum dia estar dentro do sistema da OAB? Não, né? Mas você já, desde pequenininha, já tinha aquele sonho, né, de trazer justiça. A justiça, quando eu digo, não só como advogada, mas um sistema todo. Porque a OAB é isso, é um sistema todo. Faz parte do sistema de justiça. E isso é muito bacana. E pegando o gancho aqui da fala da Snailda, eu queria, hoje, a participação das mulheres dentro do sistema do OAB, como é que tu vê hoje, assim, como é que está essa influência? Eu acho que nós precisamos de mais mulheres ativas e com voz de comando, isso é certeza. Nós temos que ter uma representatividade de fato e de direito, né? Mulheres que possam tomar decisões, eu vejo muito isso. Eu, quando estive à frente tanto de comissão, de coordenação de comissão, como vice, eu sempre me pautei nisso. Se eu for para ser só figurativa, eu prefiro não ser. E quem me conhece, quem esteve comigo, sabe que eu sou assim. Sou muito ativa, eu gosto das coisas muito claras, muito verdadeiras. Se eu puder fazer, eu vou dizer que eu posso. Se eu não puder, tenha certeza que eu irei falar que eu não posso. Porque eu acho que a nossa palavra ela tem que ser uma só. Ou eu posso ou eu não posso. Né? Eu não posso. Sabendo que eu não posso entregar para a Snailda algo e enganá-la. Isso aí jamais eu posso fazer. Eu acho que a gente tem que ter... Nós trabalhamos com advogados, com pessoas muito esclarecidas. Então eu tenho que pautar tudo que eu faço dentro das regras do jogo. E as minhas regras do jogo, elas são muito claras. O movimento Paridade surgiu na época que você estava como vice-presidente, né, Marina? Isso, ele surgiu um pouco antes. Nós tivemos primeiro, em 2013, nós tivemos um movimento Mais Mulheres na OAB, que foi um movimento qual eu também utilizei, de certa forma, para vaga da vice-presidência na época. O movimento Mais Mulher foi um movimento que surgiu no Brasil inteiro. Inclusive, nós fomos para Maceió, que foi a Conferência da Mulher Advogada, onde nós, e onde surgiu muitas mulheres à frente da, a Fernanda Marinella foi uma. Né? Então, surgiu, ela era nossa presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada na época. E surgiu esse movimento, onde nós estávamos, de fato, lutando por mais mulheres à frente da instituição. E a Fernanda foi uma que foi presidente, de seccional. Então, nós surgimos nesse movimento. E aí veio a paridade posterior, no outro, em 2019. Foi. Então, assim, foi onde nós conseguimos dar um pé de igualdade. Hoje, nós temos composições que nós temos que ter 50-50 de gênero.
Então, foi um movimento forte que nós fizemos em todo o Brasil. Isso só deu pela união das mulheres. E eu acho que a mulher, ela não tem que só falar, né? Eu acho que o melhor de nós é eu pregar meus ideais, mas eu cumpri-los, eu fazer isso acontecer. Porque muitas vezes nós vemos bandeiras, mulheres levantando bandeiras, ou bandeiras, né, sendo usadas. Ou se utilizando da pauta feminina, né, por benefício próprio. Para benefícios próprios, ou para um lado A ou lado B. Né? E eu acho que isso não é o papel nosso. Né? O nosso papel é o quê? Se eu ergo a minha bandeira, que a minha pauta é feminina, eu tenho que ser isso. E eu tenho que fazer acontecer. Às vezes, nós temos que cortar na nossa própria cara. Agora eu vou te fazer uma pergunta. E eu quero que você seja bem sincera, que eu sei que você é. Mas sabe que às vezes eu fico pensando, Marina, nós somos a maioria do eleitorado. Por que nós não temos uma participação mais ativa de mulheres na política? Na OAB, se a gente não for maioria, mas acho que está um pouquinho mais de 50%, né? Não lembro agora no momento. Brasil, eu sei que está. Mais de 50%. Mais de 50%. Né? Então, assim, por que a gente até hoje ainda não teve uma mulher ocupando o cargo de presidência da OAB? Tem quantos anos isso? 92. Gente, olha aí, você já pensou, cara? Eu nem me imagino com 92 anos. É muito tempo. Nós não tivemos sequer candidatas, né? Sequer candidatas. Mas sabe o que eu fico pensando, Marina? Será que é a nossa desunião, sabe? Será que é por conta de que a gente vem de uma sociedade machista em que os homens também trazem a competição entre nós mulheres e de uma forma meio que inconsciente a gente acaba levando isso para o dia a dia, falta de credibilidade. Poxa, tem tanta mulher tão competente quanto os homens, mas eu não consigo entender isso. Queria saber a tua opinião sobre isso. Pois é, nós temos várias circunstâncias, né? A primeira de todas é nós sairmos do nosso conforto, né? Porque quando eu estou no conforto da minha casa, no conforto do meu escritório, eu assumir um compromisso dessa granditude é desafiador. Sim. Então, já começa por aí. Você tem que querer. Boa. Né? Você tem que querer. Então, nós temos sair da zona de conforto. Isso, muitas vezes nós temos que falar. E eu acho que o apoio de mulheres, você tem o apoio de mulheres bem resolvidas. É verdade, Marina. Uma Porque mulher bem resolvida, ela empodera outra. Isso. Quando nós temos um pensamento e que eu digo, eu vou fazer, eu faço. Então, nós começamos por aí. E a outra é o apoio dos nossos companheiros, dos nossos maridos, dos nossos amigos. Isso é primordial. Sim. E eu acho que é isso que você tem que buscar. Você tem o apoio do seu marido, quem é casada, você tem o apoio do seu companheiro, você tem o apoio do seu namorado, você tem o apoio do seu pai, você tem o apoio do seu irmão. Né? Isso é importante também. Você conversou com a sua família, com seus filhos, porque você vai tirar parte do seu tempo dedicado a eles para se dedicar a nova atividade. Mas impossível, eu cheguei à conclusão, cara, impossível a gente ser bem sucedido em tudo, não tem. Tem uma área que vai ficar descoberta, então se não tiver essa compreensão, esse conversa, apoio, né, verdadeiro, a gente até avança, Marina, mas você fica com aquele sentimento de culpa pro resto da vida que é terrível. Tá aí, outra coisa. Eu acho que nós não temos que ter medo ou sentimento de culpa. Nós temos que nos tirar esse sentimento de culpa. Porque muitas vezes a gente se culpa porque não está almoçando com o marido, com o filho, se culpa por isso, mas você está se dedicando ao que você quer fazer. Isso é importante. Você sabe onde você quer chegar. Isso é o seu sonho, entendeu? Então, eu acho que isso também é uma satisfação. Tem que ser satisfatório para você. Você tem que estar satisfeita com aquilo que você está fazendo. Porque eu não posso só pensar no outro. Né? Se eu ficar pensando no outro, eu nunca vou me realizar. Né? E muitas vezes, principalmente nós, que somos mulheres, somos mães, somos filhas, esposa, a gente sempre fica pensando no outro. É verdade. Mas a partir do momento que você faz esse compromisso, né, com o teu marido, com a tua família, esse compromisso não é só teu, é deles também. Então, eles vão... É uma parceria mesmo, né, Então, Marina? eles vão ter que fazer de tudo para que você também esteja bem
e para que você faça e desempenhe o melhor papel no que você escolheu. Então, isso é parceria. Então, eu acho que isso é primordial. E quando eu falo que mulheres bem resolvidas, elas ajudam outras mulheres, porque isso é fato. Você pode observar quem são as mulheres que colaboram verdadeiramente para nossas bandeiras. São Para o mulheres que crescimento não de precisam estar fazendo mesa para ninguém. É verdade. São mulheres que elas, de fato, elas vestem isso. Porque você fazer o seu trabalho pela metade, você não está entregando. Né? Você levanta a bandeira. Mas na hora de você acudir alguém, ou de você fazer o seu papel e levantar a bandeira por alguém que foi, uma mulher que foi, talvez, sofreu uma agressão por alguém importante, por alguém de um cargo importante, você se afasta e diz que não pode. Né? Isso eu não vejo que seja um papel nosso. Ou você faz e faz de fato, ou então você de fato não levanta a bandeira da mulher. E digo mais, Marina, se nós não nos unirmos, se nós não praticarmos a tal sororidade, mas não é aquela sororidade seletiva não, só para quem pensa igual a mim, só para quem, sabe? Se a gente não pensar no coletivo, no quanto a gente vai avançar em ter mulheres em espaço de poder e decisão, a gente vai ficar retrocedendo todo o tempo. Também, essa é uma palavra até que nós temos que ter muito cuidado em usá-la. Porque muitos usam a palavra, não pratica e ainda ousa, e eu digo que isso é muito ruim, ousa a criticar a escolha da outra mulher. É verdade. Eu acho que isso é um tremendo, em vez de nós incentivarmos as mulheres, a gente acaba criticando algumas posturas. Eu acho que nós temos que, se você quer mudar o pensamento de alguém, você tem que demonstrar o porquê que você quer que ela mude. E não você expor a pessoa da mulher, né, para que ela se sinta pressionada a mudar. Eu acho que isso não é ser sororidade, não é ser solidária, não é fazer esse papel que nós esperamos de alguém que almeja algum cargo ou de nós que levantamos as bandeiras das mulheres. Não é. Eu não posso querer que a Isnailda faça o que eu acho que é correto, pressionando ou querendo muitas vezes que ela faça algo que ela entende que não é correto para ela. Eu acho que nós temos que mudar esse pensamento. Olha que interessante, né? Tô tendo uma aula aqui. É porque às vezes a gente se incomoda tanto com os pensamentos eu sou do seguinte, eu gosto muito de respeitar as opiniões. Sim. Eu escuto e tudo. Tenho minha opinião formada? Tenho. Tenho minhas questões? Tenho. Mas isso não significa que eu sou certa e nem que a opinião do outro é a certa ou é errada. Você tem muita empatia, eu percebo então eu isso, tenho que me colocar, né, também. E às vezes a posição daquela mulher não é uma posição tão difícil que ela também não consegue enxergar se ela está certa ou errada. Então eu acho que o tempo, e se eu quero mudar, eu preciso me colocar no lugar dela e deixar a minha mão sempre, né, ali, à espera de que se ela precisar, eu vou estar ali para acolher, para conversar e conversar sobre a mudança de ideia e não criticar. Eu acho que criticar é pior. Marina, voltando um pouquinho à questão das mulheres, né, nas instituições à frente, no Brasil são 5 mulheres que estão à frente da presidência do AB, é isso? Só são 5? São 5. São Paulo, Bahia, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso. Aqui no Acre já chegou alguma mulher, já assim, são 92 anos, né? Vocês falaram aqui. E algum desses 92 anos teve alguma mulher que se candidatou à presidência do OAB? Não tivemos nenhuma candidata. Sério? Sério. Gente. Que interessante. Interessante. Como vice-presidente tivemos quantas, Marina, mesmo? Que eu estava na dúvida, estava te perguntando. Vamos trazer aqui esse eu me lembro muito da doutora Hélia, né? Uhum. E eu não me lembro se nós tivemos outra vice-presidente na OAB. Uhum. E eu e agora a doutora Socorro. Então, nunca teve para a presidência? Não, nem candidata. Precisamos avançar, gente. Urgente, né? 5 só no Brasil. Meu Deus do céu. E assim, mulheres fantásticas que estão aí à frente das instituições, da OAB lá da Bahia, a Dani.
né? Então, assim, São Paulo também. Gente, a gente precisa avançar. É um porque número muito pequeno, né? muito pequeno. Pro colegiado, que é enorme de mulheres, né? Por mais que hoje nós tenhamos a paridade nos Sim. cargos de conselheiros, mas a gente precisa ter uma mulher à frente E da aqui no nosso instituição. estado nós temos a nossa presidente da subseção, né? A gente tem uma subseção onde Sim, ela lá do Juruá, né? onde ela exatamente do Minha Juruá. terrinha. Eu conheço ela, Da terra de conheço vocês. ela. Isso, é uma mulher. É. Lá já vem de um tempo. Nós tivemos a doutora Núbia, tivemos agora a auxiliar. Mas lá também Sim. foi a Núbia e ela, né, Marina? Eu Sim, não sim. lembro. Que eu lembro também só Pouco são as tempo, duas, né? Isso, também. Bem também. recente. Bem Bem recente. Bem recente. É, né? Gente, fica a dica aí, viu? Fica a dica. Fica a dica. Mais mulheres, fica a dica hein? de mais mulheres. Né? Vamos lá. Como deve ser a relação da OAB com o judiciário e outras instituições? A gente sabe que a OAB ela é importante no sistema de justiça, no sistema de segurança, né? Eu falo muito nesse aspecto por conta da rede de proteção à mulher, por exemplo. E nós já tivemos casos na OAB de violência doméstica praticada por advogados Brasil afora. Você falou ainda há pouco que é importante também a gente saber cortar na própria carne, né, alguns comportamentos. E o que você acha disso, Marina? Eu digo no sentido não de fazer valer as nossas resoluções, o nosso estatuto, mas do ponto de vista da importância da OAB, dessa relação da OAB com outras instituições, com o Executivo, né, com o Poder Judiciário, o Ministério Público e por aí vai. Eu acho que a relação institucional ela tem que ser muito ponderada, eu acho que o respeito às instituições, né, e cada um fazer o seu papel. Né, o judiciário dele, o legislativo dele, o executivo dele, a OAB o dela, né? E nós, né, a garantia, nós somos a máquina, né? A advocacia é a máquina que move o sistema judiciário. Né? Somos nós que entramos com as ações. Sim. E o judiciário vai se movendo e para tudo precisa de um advogado, né? Da advocacia presente. Eu não vejo problema nenhum. O diálogo é algo importante entre as instituições. Né, você criar pontes, né, que advogados passem para que tenha essa a mão dupla, né, que nós falamos tanto. Então eu acho que o trabalho institucional ele é muito voltado para isso e para busca de melhorias, né, busca de melhorias, cobrar quando tiver que cobrar, né, e isso é importante. Esse é o trabalho, né, que eu vejo institucional. E Marina, eu vejo até a OAB também, desde a época quando você estava como vice-presidente, que foi onde eu participei mais ativamente, eu posso falar com propriedade. A OAB com projetos, inclusive, de políticas públicas mesmo. Sim, fizemos N apresentações de projetos, de leis. Executou, né? Mesmo através das Executou. comissões, né? Que isso é de extrema importância para trazer a garantia de direitos ao cidadão. Sim. E principalmente em situação de vulnerabilidade. Né? Então, assim, eu vejo que o papel, as comissões, elas também têm um papel importante dentro da instituição. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, que você teve a época como coordenadora. Você acumulava ali, né? A vice-presidência, a coordenação das comissões também. Isso era um trabalho muito importante. As comissões, eu até costumava dizer isso para vocês. Sim. Que as comissões, elas são os braços e as mãos, né, da OAB. Porque são as comissões que se apresentam, né, para a sociedade do modo geral, né? São comissões temáticas, por exemplo, a Isnalda teve à frente da comissão das mulheres, advogadas, que fez um trabalho bonito, lindo, né? E trabalhava muito com as instituições, principalmente com o executivo e com o judiciário. Né? Porque tinham muitas parcerias. Isso é muito importante. Você leva o nome da OAB e você consegue também melhorar os sistemas, né? Trazer voz dentro dos conselhos, apresentar projetos, esses projetos... projetos de leis, né, Marina? Que hoje são leis já, são né? Leis, isso, e projetos que têm apresentados para a sociedade, não só para a advocacia, né, mas à sociedade, o que é tão importante, né? Tiveram vários projetos, que agora eu não me recordo alguns, mas nós tivemos projetos maravilhosos apresentados para a questão da mulher.
E uma das nossas grandes lutas está aí agora, né? Teve essa reforma do Código Penal, do feminicídio, né? Que é algo muito presente o ainda. O pacote, né, em si, antifeminicídio, que veio com várias alterações ali no Código Penal. Exatamente, porque é algo presente, né, e principalmente no nosso estado. Nossa realidade, né? Nossa realidade ainda é muito triste para nós mulheres, né? As mulheres hoje nós temos um percentual de violência contra a mulher muito grande, e em todas as esferas. A gente começa a acompanhar desde profissionais, né, até a dona de casa, a mulher que mora na zona rural, e vocês observam que muitas vezes esses crimes são crimes bárbaros, né? Quando a gente vê um feminicídio, uma tentativa, são crimes muito bárbaros, né? Com requintes de crueldade. Por motivos torpes, né? Exatamente, muitas vezes por não aceitar o fim do relacionamento, por uma briga por causa de bebida, o excesso do álcool, ciúmes, né? Ciúmes, e que a gente vê que nós temos que mudar essa cultura, né, no nosso estado. E é muito, muito ruim, porque muitas vezes esses crimes acontecem na frente dos nossos filhos, eles acontecem ali onde eu digo que são as paredes protetoras do nosso lar, e são dentro delas que acontecem os maiores crimes contra as mulheres. Marina, você já sofreu alguma vez violência de gênero no exercício da profissão? Por ser mulher, né? Gênero já está dizendo. Você sentiu, ou depois, porque já aconteceu comigo, às vezes, determinada situação. E quando passa... E aí, quando passa, não acredito que eu me calei, eu não acredito. Aquilo foi violência de gênero. Porque parece que a gente acaba normalizando determinadas situações. Acho que a gente cria uma casca, né? Cria uma proteção. É verdade. Que muitas vezes a gente... ou você finge que não está vendo, que não entendeu, né, a situação. E assim, eu não me recordo especificamente... Agora não mexe com a cliente, né? Cliente. Não é cliente, não. Já com os nossos clientes, nossos assistentes, é bem diferente. Mas, verdade, assim, teve uma situação que, na hora de buscar o menino na escola... Desculpa. Não tem problema. Aqui é a vida real. Que ele faz espanhol e a hora dele buscar. Mas alguém vai buscá-lo hoje. Enfim, essa questão aí eu tive um chamado, foi 2021, acho que foi 2021. Fui atender uma ocorrência na delegacia de um colega que pediu ajuda, né, questão de prerrogativas. E as coisas acabaram ficando bem quentes, né? No sentido de um policial me chamar de égua, né? Entre outras palavras. Meu Deus! E foi bem difícil, né? Porque assim, naquele momento você não se dá conta, né? Da violência, Sim. do risco, né? Também. E foi algo era tão simples de se resolver, mas que caminhou para algo... proporção maior, né? Isso, ao ponto, né, de ter essa discussão e tudo. E foi feito um desagravo, né, na época. E acho que foi um dos maiores desagravos que nós fizemos, né, no nosso estado. Porque foi muito grave, né, o que aconteceu. Eu fui lá para socorrer um colega que estava sendo violado de prerrogativas e acabei também sofrendo, né, uma violação das prerrogativas, como também ataques verbais, né? Violência de gênero mesmo ali, não teve jeito. Não tem outra coisa. Não tem. Isso, e aí foram outras colegas, né, e não conseguiam entrar nas dependências da delegacia onde eu estava, porque trancaram a porta, então elas ficavam do lado de fora batendo, porque queriam entrar, estar comigo também, né, naquele momento, mas elas não foram impedidas. Eu disse, não, eu estou saindo e eu vou sair agora. E assim, e só depois, de fato, na hora você não se dá conta, né, o que você sofreu. Até hoje eu não consigo falar muito desse assunto, porque é um assunto que ainda me pesa muito. Emocionalmente eu não me recuperei. Então é um assunto que eu não gosto de tratar, não gosto de falar, porque é um assunto que ainda existe uma ferida. Mas é porque, Marina, não querendo te atrapalhar, mas no âmbito político, no exercício da profissão, quando
existem quando acontece essa violência de gênero, na verdade, sempre é para desqualificar a mulher como pessoa. Ah, sim, com né? certeza. Então as palavras chulas, elas vêm mesmo. Sim, sim, né? sim. Então, assim, é uma forma de desestruturar, de abalar o teu emocional. A gente vê isso em audiências, abala, né? E abala realmente. E abala. Em audiência tem colegas que fazem isso para desestabilizar a advogada ali na audiência. O promotor faz isso, juiz muitas vezes faz isso. A gente vê notícias afora, né? Não muito tempo, esse ano. Eu tive um episódio também, mas ao final foi pedido desculpas e tudo. Mas, por exemplo, esse caso da delegacia, eu só fui me dar conta depois quando eu cheguei em casa, que eu ainda estava até dentro do carro, que eu disse, meu Deus, o que aconteceu? E aí eu fui me dar conta, né? Fui fazer e aí eu percebi o que tinha acontecido. E aí eu fui conversar com meu esposo, no outro dia também já estava, né? Foi numa sexta-noite, 10 horas, 9 horas da noite, foi bem tarde já. E no outro dia, logo pela manhã, quando eu levantei, tinha um monte de mensagem, então, assim, que teve uma repercussão. Eu me lembrei, quando ela falou, eu me lembrei desse caso, eu lembrei do caso. Não muito, sim, foi esse ano, não me recordo exatamente o dia, mas eu acho que foi esse ano. Que foi até antes do falecimento do Dr. Romano. Né? Nós temos um processo, né, que é um processo bem complexo, e são muitos advogados, muitas partes, e um determinado promotor de justiça chamou de, como é que era? Antiética. Porque eu estava fazendo algumas perguntas, né, a algumas testemunhas. E o que foi interessante, assim, que os meus próprios colegas, né, que acho que só tinha eu de mulher ali, advogada, os meus próprios colegas se levantaram contra ele. E ao final, né, esse promotor, o colega também nosso, pediu desculpas, se retratou e tudo, mas até os próprios colegas falaram, não, pediu um desagravo, porque isso é uma falta de respeito, o que ele está falando. Não era antiético, era o meu trabalho, fazer as perguntas. Sim. Se ele não estava gostando, paciência. Tem vezes que o promotor faz perguntas. Eu também não gosta. Testemunha que eu também não gosto, mas nem por isso ele é antiético, né? Ele está fazendo o papel dele, assim como eu faço o meu. Então, assim, são coisas, né? E às vezes a gente se coloca, será que ele teria falado isso com outro colega? Jamais ele teria falado. Você falou isso, eu lembro claramente que uma vez eu vi a Alice Bianchini falando. Você quer identificar uma violência de gênero? Faça a seguinte pergunta. Se fosse para um homem, ele faria isso? Ele faria essa pergunta? Se fosse com um homem, ele agiria dessa forma também? Então, assim, é importante a gente fazer essa reflexão e a gente acaba identificando até mais fácil quando você faz essa pergunta. Olha, só para você, agora nós comentamos sobre isso, me veio uma memória na época que eu trabalhava ainda para recuperação para bancos, onde um episódio aconteceu na frente de um juiz, que foi feita a busca e apreensão de um veículo de uma pessoa no interior, e eu estava fora, né, num ambiente ali fora do fórum, ali na frente, né, da vara, com um magistrado. E o senhor chegou, você quer fulana de tal? E me ameaçou na frente do juiz. O juiz simplesmente saiu, me deixou sozinha com o cidadão. Então, assim, você percebe que muitas vezes também falta, né, por parte de quem está junto, ali, repreender, ou então dizer, olha, o senhor não pode fazer isso, porque tem consequências, né? E se fosse o contrário? Nem se fosse esse cidadão ameaçando o juiz, né? Acredito eu, com certeza eu teria tomado uma posição. Eu teria falado assim, o senhor está ameaçando o juiz. E eu sou testemunha, o senhor pode ser preso agora. Inclusive eu poderia dar uma prisão, né? Então, assim, são coisas que nós muitas vezes temos que, de fato, nos colocar, né? E se fosse o contrário? Eu sinto que parece que a gente vive em estado constante de vigilância. Nós, mulheres, né? Não é, eu digo isso, gente, não é para fazer de vítima, não. Se fazer de vítima, não. É porque a gente precisa mesmo, Marina, se impor, sabe? Às vezes é uma amiga que está passando por essa situação numa audiência. Então, nossa, que bacana a postura dos colegas que estiveram com você. Esse cuidado, né? De se cuidar, de proteger, de estar ali, de amparar. Né? E aí nós já estamos quase chegando. Já. Nós temos dentro do nosso episódio... Calma aí. Nós temos o... Cadê? Vamos fazer o quadro. Qual é o quadro? Nós temos o bate-volta, rapidinho, que é o chamado... Antes disso tem uma pergunta. Eu já sei que ela tá... Essa tu vai fazer, cara, vai. Não, vou deixar com você, vai.
Marina, para finalizar essa parte das perguntas aqui, porque agora vai ter o quadro, mas é outra Sim. coisa, né? Qual o sonho da Marina para a advocacia acriana hoje? Meu sonho para a advocacia acriana? Bom, acho que a primeira coisa que nós temos que pensar é uma instituição forte e independente. Uma instituição que luta as bandeiras da advocacia, sem ter medo de se indispor com qualquer que seja o ente ou a pessoa. Eu acho que tem que ter, primeira coisa. Isso, na verdade, a gente precisa fortalecer a instituição, né, Marina? Sim, tem que ser uma instituição forte. Ser realmente pró-advogado. E ao ponto de que ela não tenha receio. Sim. Se eu tiver que me indispor, eu tenho que me indispor pela advocacia. E isso eu não posso colocar o advogado, ele sozinho, se indispor com o magistrado, com o promotor, com o delegado, não. A OAB tem que estar à frente desse advogado. Dizer aqui é a OAB. Eu acho que falta Não isso é você mesmo, sabia, sozinho. Marina? Esse corporativismo nosso. Isso. A gente precisa disso. Eu vejo as outras profissões, eles têm isso. Eu acho que falta muito isso na OAB. Sim. É, Eu acho que então- primeiro de tudo nós temos que pensar É, em sermos mais pró-classe. sim. Né? Pensar muito mais no advogado, em ser o muro dele, onde ele não precisa se indispor e nem se expor. Para garantir o exercício da nossa profissão, né? Exatamente. E o outro é no sentido de ter esse acolhimento de fato e de direito, que é o quê? É você trazer mecanismos para que esse advogado ele possa exercer a profissão dele tão bem e melhor a cada dia, né? Que são aquelas questões que eu coloquei lá no início de carreira. Sim. E muitas vezes quem está entrando, ele não sabe onde buscar. Né? E quem direciona isso? A faculdade de Direito, nós temos bacharel em Direito. Então, advogar, nós vamos aprender muitas vezes advogando. É. Raros são os colegas advogados que têm oportunidade de fazer um estágio no escritório de Sim. advocacia, e que de fato eles começam a viver a vida de um advogado ali, ter essa experiência. Então, nós temos que pensar nisso e dar esse apoio de uma forma mais efetiva e eficiente, né, para que esse advogado ele se sinta seguro na hora de fazer uma audiência, na hora de fazer uma sustentação oral, na hora de ir ao fórum, na hora de ir no Tribunal de Justiça, como que é o procedimento, o que ele deve... Despachar com o juiz. Despachar com o juiz, né? E isso a gente muitas vezes aprende fazendo, e é a oportunidade que a instituição tem de o quê? De ensinar como que se faz. Sim, Né? É o apadrinhamento, Uhum. né? É o tutor. o tutor. Então, assim, isso eu acho que é essencial também para o advogado. E Marina, nós temos aqui dentro do nosso programa um bate-volta, que é o Marília e Gabriela. Momento Marília e Gabriela, que é legal. rapidinho. Essa eu não sabia, ninguém ia falar. Ah, surpresa! Ninguém podia também falar. Paulo ficou sério agora. Calma, que vai dar tudo certo. Posso começar? Pode. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Quem é Marina? Marina, bom, eu sou isso que vocês estão vendo. Eu gosto de conversar, eu gosto de estar perto das pessoas. Eu sou uma pessoa livre, né, para escolhas. Não tenho problemas vamos dizer assim, como é que eu poderia dizer? De rever minhas atitudes, não tenho problema nenhum de reconhecer meus erros. Nós somos humanos, nós erramos a todo tempo, mas eu acho que a gente tem que sempre pontuar tudo que a gente quer fazer no melhor, né? Entregar o seu melhor, fazer com amor, com dedicação. Então, e eu sou uma pessoa simples, minha casa é simples, recebo todo mundo, não tenho problema, adoro cozinhar para as pessoas, eu acho que é uma forma de eu transmitir amor. Que Né, lindo. para as pessoas, eu que cuido da minha A casa. linguagem Olha, do amor da Marina é servir, gente. Eu gosto, de fato, eu gosto. Se precisar de ajuda, não pode me ligar a hora que for que eu atendo.
Pode ser de madrugada, de manhã, de noite. Ela já entrou na próxima pergunta, né? Ia falar, me chame se... Sempre. Eu costumo dizer, não sei se vocês têm, mas vocês já se perguntaram quem é o seu disque? É 190? Ah, sim. Ah, É 190, é 190. Da emergência. Quem é o seu 190? Um tempo desse, num bate-papo de amigas, né? A gente costuma se reunir para tomar um vinho. E lá tem vários profissionais, né? Médicas, advogados, promotoras, juízas, psicólogas, empresárias. E a gente conversava com isso. E eu fiz algumas perguntas. Eu disse, quem é o seu 190? Né? Para uma delas que é solteira. Aí ela ficou, eu falei, se você passar mal em casa, você vai ligar para quem de nós? Aí ela começou, eu falei, olha, você tem que combinar com alguém. Por quê? Tá errado. Por exemplo, você tem que ter alguém que, a hora que você precisar de um socorro, ela vai lhe atender. Esteja caindo chuva, esteja fazendo qualquer coisa. No meio de uma cirurgia dela, que é médica, cirurgia, ela vai lhe atender. Ela vai dizer, eu preciso atender, porque ela ligou 3 vezes. Então, é urgente. Né? Então, assim, você tem que ter alguma mulher, né? Ou um homem, vou logo né? te avisar que tu é meu 190. A partir de hoje, viu, Paulo? Porque a gente tem que pensar nisso, principalmente quem mora sozinha, né? Eu sei como é que é. Um dia desse eu caí da escada e o meu esposo não estava em casa. Então, assim, quem me acudiu foi minha melhor amiga, Sim. né? Então, assim, isso E ela entendeu. Quando eu liguei e disse, eu não tô bem, ela, tô indo. Eu não precisei dizer mais nada. Perguntou o que era para fazer, né? Então, isso é importante, né? E nós temos que pensar, e quem é o seu 190? Né? E para quem quem pode contar comigo? Então, eu digo que todo mundo pode contar comigo. E não me chame se... Ai, não me chame se... Acho que é mais difícil para mim, porque muitas vezes eu sou tão impossível que eu nem pergunto das vezes o que foi que aconteceu, né? Primeiro eu vou, aí vejo, eu não sei te responder essa daí. Gosto de... Eu gosto de tudo, eu gosto de cozinhar, eu gosto de comer, eu gosto de estar com a minha família, eu gosto da minha casa, eu amo estar em casa. Também. Não gosto de... Eu não gosto de lugar barulhento, muita confusão. Não gosto. O momento presente, hoje, presente. Presente? Define o teu momento presente hoje. Uma palavra, por exemplo, uma frase. Não sei te falar um presente, assim. Eu estou vivendo um momento diferente, né, na minha vida. Eu fiz algumas escolhas que em breve será divulgado, né, para todos. E eu estou muito feliz, né, com o futuro que eu estou trilhando, né, e que nesse momento eu não posso falar por questões, né, eleitorais e tudo, mas eu tenho um grande sonho que eu tenho e que vai ser realizado e que esse é o momento que eu estou vivendo. E ousadia, né, Marina? Ousado, sim. Muito ousado. Muito ousado porque você começa a escutar algumas coisas que você não tem dinheiro, que você não tem... Deve ter um homem por trás, né? Sim. O ombro largo, né? E que não tem, né, Marina? Isso eu escutei também. Algumas pessoas falam, porque tem um fulano... Eu falei, olha... Graças a Deus, até hoje, eu não precisei de nenhum homem por trás. Graças a Deus, hoje eu tenho um bom marido e tudo, que realmente é o homem que me sustenta, que no sentido não financeiro, né? Mas que nós dois me sustenta no sentido emocional, espiritual, que andamos juntos, né? Como marido e mulher. Mas nunca precisei. Isso é uma fala machista, tá? Muito, vamos deixar muito. bem claro que essa é uma fala machista, porque é como se a mulher não tivesse capacidade de estar no lugar que ela está, que é interessante. ou de pretender estar onde ela deseja estar. E que isso é muito interessante, né? Para algumas coisas nós servimos, sim, né? E para outras, né? Mas para quando você quer algo que entende-se que só é homem, você não pode. E que não tá lá o nome de ninguém, que tem que ser para sempre, né? Também. Então pronto, tá aberto. Mas assim, em breve eu espero voltar aqui com vocês. Deus quiser. Portas abertas. Contar essa novidade. Esse projeto, que é um projeto que já está quase no momento de apresentar a todos.
E nesse momento, né, que estamos chegando ao final aqui desse bate-papo maravilhoso, que foi um prazer realmente te conhecer. A Isnailda já vem falando há muito tempo, né, no seu nome, na profissional que você é, e hoje, estando aqui à frente, né, frente a frente, eu vejo, eu curso Direito, né, estou no 5º período, e vendo tu falar da advocacia, do direito. Dá vontade, né? Meu Deus, ainda mais! Não desista. Jamais! Não desista, vai em frente. E aí, quero deixar esse espaço para as mulheres que estão nos assistindo, que têm um sonho assim como você, como eu, de cursar o direito, de estar, a ser futura advogada, no meu caso. Uma mensagem que você pode deixar para essas mulheres, para nós, né? Bom, primeiramente, eu acho que nós não devemos desistir dos nossos sonhos, né? Os sonhos, eles são, todos nós podemos sonhar e realizar nossos sonhos. Independente de onde você veio, como que está a sua situação. E uma coisa que eu sempre digo, se coloque em primeiro lugar. Quando você coloca você em primeiro lugar, não olhe. Muitas vezes a gente quer sempre olhar para trás. A gente quer sempre colocar a culpa em alguma coisa do que não deu certo. Você foca no seu sonho, faz acontecer, porque nós conseguimos. Da onde eu saí e aonde eu estou, muitas mulheres ficaram pelo meio do caminho. Tenho certeza. E é o nosso papel, na minha própria família, né? A minha irmã, durante essa trajetória, também ficou, mas nós fomos juntas, né? Passou violência doméstica, nós fomos juntas, ajudei ela a criar a filha dela, nós fomos juntas hoje. Ela é formada, uma grande profissional na área dela, é empresária, tem grandes negócios e nós temos nossa família, mais uma mulher que superou e da onde nós saímos. Entendeu? Então, assim, a gente sempre tem que olhar sempre para frente. Eu costumo até dizer, se você pegou um ônibus e você vê que você está na trajetória errada, desça na próxima parada. Não espere chegar ao ponto final desse percurso. Desça e pegue o ônibus voltando, que você consegue. Então, se toda vez que você olhar para trás e pensar em desistir, não, eu cheguei até aqui, eu vou, porque eu já tive muitas vontades de desistir. Muitas, não foram poucas. Mas eu sempre falei, não, eu consegui chegar até aqui, então eu vou mais para frente. E é isso que nós temos que pensar, a cada dia mais para frente. E mostrar para as mulheres, às vezes você não tem o que comer, às vezes você não tem o que dar para os seus filhos, mas eu tenho certeza que você vai arrumar uma solução. E é uma solução digna, quando eu falo isso. E você consegue. Ai, Marina, muito obrigada por estar hoje conosco. Meu aprendizado, Deus né? do céu, foi uma aula, foi assim, muito feliz mesmo de estar aqui. A casa, nosso podcast está de portas abertas. Volte logo para contar. Por favor, dos seus projetos futuros. Voltarei. Estamos aqui à sua disposição, quando quiser vir, né? Estamos aqui para falar do direito, dar voz a essas mulheres que, assim como você, têm um futuro, têm uma história de vida brilhante. Então, só tenho a agradecer essa noite por você estar aqui conosco. Muito obrigada, vocês duas maravilhosas. Eu tenho certeza que conheço um pouco da história da Isnailda, também fiz parte um pouco da história dela. Sim. E me orgulho também da sua, eu não conheço tanto, mas eu tenho certeza que você é de família aqui. Somos primos. Você tem a mesma visão. E hoje, assim, nunca desista do seu sonho. Eu acho que se você começar a colocar isso, você vai em frente. Eu quero futuramente estar lá com você no dia de você ser advogada, porque eu tenho certeza que você será advogada. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Marina, obrigada, meu Deus, eu pelo quero convite, te agradecer demais. Eu agradeço muito, a sua história de vida também é muito bonita, né? Eu conheço um pouco, né? Que a gente nunca conhece muito do outro, mas a gente conhece um pouco. E dos momentos que a gente conseguiu dividir, né? Seja nos melhores e piores. Alegrias, frustrações, choros. Exatamente, que nem tudo são flores, são rosas, mas eu acho que tem aqueles momentos que eles servem pra gente crescer. É verdade. E a gente apanha também, não tem problema.
e a gente levanta também quantas vezes forem necessárias. Sacode a poeira. E dá a volta por cima. Exatamente. Marina, que Deus te abençoe. Amém. Nos teus planos, os teus projetos, o teu futuro, que não está longe, está próximo. Que você continue sendo essa mulher iluminada, que transmite paz, né? A voz da Marina já acalma a gente. Já. Ela transmite paz, e, assim, a sabedoria que você tem, o conhecimento a gente adquire através de leitura, mas a sabedoria é Deus que dá pra gente. Sim, e verdade. eu vi isso hoje em você. Obrigada. Tá? Então que Deus continue te abençoando, protegendo a tua família, te protegendo também, porque a gente sabe que tem muitas pessoas maldosas, né? A inveja tá por aí, mas a gente sabe que quem nos guia é maior do que qualquer coisa. Né? E é Deus que está na frente. É verdade. Volte aqui, viu? Se Deus quiser. Finalizamos, né? Então, ó. Tchau, gente. Até o próximo. Semana que vem.